Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre cultura do cancelamento, Big Brother Brasil e capacitismo. E eu sei que de primeira pode parecer loucura que eu ia relacionar essas três coisas, mas eu juro que tem relação, então fica aqui que eu vou te explicar. Bom, estamos assistindo a 21ª edição do Big Brother Brasil, o que pra mim tem sido a pior edição de todos os tempos, mas não vem ao caso. E o tema dessa 21ª edição tem sido a cultura do cancelamento. Logo no primeiro dia de programa, quando os brothers fizeram uma rodinha ali para conversar e se conhecerem melhor, os famosos que entraram no programa através do camarote já falaram que o seu pior medo dentro do reality era ser cancelado. Então, assim, o que é a cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento é um fenômeno que nasceu exclusivamente nas redes sociais com o intuito de levantar bandeira para causas importantes que as pessoas raramente discutiam sobre. Então você pegava o erro que alguém comentou na internet e falava, ó, isso tá errado por causa disso, 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 o certo é isso, 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 e a gente precisa discutir sobre isso. O que é uma iniciativa muito legal, porque eu acho que a gente precisa sim se atentar a essas pautas, a gente precisa sim chamar atenção para as pautas que são muito importantes, mas que muitas vezes são esquecidos, como é o caso das pautas da pessoa com deficiência. Raramente a gente fala sobre isso na internet, só que a gente precisa falar. Então, eu acho que esse movimento de você apontar para falar, ó, a gente precisa discutir isso, 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 e entender que o certo é isso, 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 é muito bom, é legal. Porém, com o tempo, a cultura do cancelamento foi tomando proporções absurdas, saiu totalmente do controle, e hoje o foco do cancelamento não é mais ensinar, não é mais levantar bandeira, e é destruir a vida do outro, demonizar o outro, criticar o outro massivamente, ameaçar ele de morte, falar vários xingamentos para que a pessoa se sinta um lixo, se sinta um merda e tenha todo o seu psicológico abalado, destruir com a carreira da pessoa, enfim, o caos. Isso eu não acho certo, isso eu não acho legal, isso não é saudável. Primeiro que ninguém é perfeito, então não tem como você exigir do outro uma perfeição que você também não tem. Então, às vezes, o cancelador tem mais para aprender do que o cancelado. Segundo que a cultura do cancelamento não dá espaço para a pessoa aprender com o erro e evoluir. Se você chega e conversa com uma pessoa numa boa, ela pode refletir sobre aquilo, aprender com o erro dela, evoluir e amadurecer, o que é ótimo. Se você só cancela a pessoa, você exclui essa possibilidade. E você esquece que o ser humano é um ser em constante evolução, então na mesma proporção que ele erra, ele tem capacidade de aprender com o erro e evoluir. Então, eu sou totalmente contra a cultura do cancelamento, deixando isso claro aqui. Por isso, eu nunca vou cancelar alguém que vai ser preconceituoso na internet ou comigo na minha vida pessoal. Nunca vou cancelar, eu sempre vou tentar conversar com essa pessoa. Isso já aconteceu várias vezes, de pessoas serem extremamente preconceituosas comigo, e aí, em vez de eu, virar a cara pra essa pessoa e ficar brava, eu chegar pra ela e falar assim, ó, não gostei disso, isso não é legal por causa disso, disso, disso. E eu acho que assim a gente vai longe, entendeu? Se ajudando, conversando. Eu entendo que o papel da militância hoje é plantar a sementinha na cabeça da pessoa e deixar com que ela floresça aquilo no tempo e no jeito dela. Não adianta você impor uma luta pra pessoa e querer que ela aprenda tudo sobre essa luta em 2 dias. Não é assim que funciona. Sua função como militante é plantar a sementinha na cabeça da pessoa e deixar com que ela floresça aquilo do jeitinho dela, no tempo dela. Sem pressão. E aí, no meio desse bafafá todo que tá acontecendo no Big Brother de ai, vamos cancelar o cancelamento, mas vamos cancelar o Lucas, e vamos cancelar a Carol Conká, e vamos cancelar a Lumena, porque quer cancelar e acaba se cancelando, não sei o que, autocancelamento, nessa confusão que ninguém entende mais, todo mundo quer todo mundo fora desse Big Brother, porque não dá mais. Graças a Deus, Carol Conká sai hoje. Eu vi pessoas com deficiência no Twitter falando que querem cancelar os participantes por usar expressões capacitistas durante as conversas do Big Brother Brasil. Eu já expliquei sobre isso aqui milhões de vezes, mas eu vou explicar de novo para quem chegou agora. Capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Expressões capacitistas são termos e expressões do vocabulário brasileiro que, direta ou indiretamente, reforçam esses preconceitos. Por exemplo, retardado, que é uma frase que eu vi todo mundo lá dentro do reality usando. Débil mental, que foi uma fala totalmente infeliz e muito maldosa do Arthur ontem, que até
o ADM do Fiuk, o ADM da página oficial do Fiuk, foi comentar sobre isso, falou sobre capacitismo, e eu fiquei chocada dele falar sobre capacitismo. Eu achei muito bom uma página oficial com tantos seguidores mencionar o termo capacitismo. A gente precisa sim trazer esse assunto para a pauta. E é aleijado, que eu vi algumas pessoas falando, por exemplo. Enfim, todo mundo lá no reality em algum momento já usou uma frase capacitista, algum termo capacitista. Porém, como eu disse, eu não concordo com a teoria do cancelamento, então eu acho errado cancelar as pessoas por isso, até porque, infelizmente, o capacitismo é uma coisa que está extremamente enraizada na nossa sociedade. A gente naturalizou o preconceito da pessoa com deficiência no ponto de que se isso acontecer com a gente, ou se acontecer próximo da gente, a gente não vai nem perceber que isso é preconceito, porque em algum momento ensinaram pra gente que isso é normal e que isso tá tudo bem. E não tá tudo bem, isso não é normal, a gente precisa acabar com isso. Mas não dá pra exigir das pessoas que elas não sejam preconceituosas em nenhum momento, sendo que elas nunca foram ensinadas de que isso é errado. A gente, durante os anos, evoluiu em muitas lutas, em muitas questões, mas o capacitismo ainda é uma coisa que tá muito forte na gente. E então eu não acho que a gente pode sair cancelando essas pessoas e chamando essas pessoas de preconceituosas por causa de algumas falas que elas usaram termos preconceituosos. Porque eu imagino que a pessoa com deficiência, infelizmente, não se encontra no imaginário dessas pessoas. Então, elas nem sabiam que elas estavam sendo preconceituosas a falar aquilo. Elas não tinham noção do poder negativo que esse termo ou essa expressão tem para a luta da pessoa com deficiência. Eu não acho que eles fizeram isso na maldade. Eu não acho que as pessoas com deficiência passaram na cabeça dela. Eu não acho que elas tiveram esse ensinamento. Então, a minha missão com esse vídeo aqui é falar para vocês. Antes de cancelar alguém, antes de sair taxando alguém como preconceituoso, como idiota, vamos tentar, com amor, ensinar essa pessoa, trazer essa reflexão para a pessoa e dar a oportunidade para ela dela aprender com o próprio erro e evoluir. Eu acho que se você ensinar diversas vezes a pessoa e ela não quiser aprender e ela continuar da mesma forma, ok, daí é outra história. Mas, de primeiro, não vamos taxar as pessoas, não vamos sair brigando, sendo grosso. Vamos, com amor, tentar explicar para essa pessoa, ó, não usa o termo retardado, ó, não usa o termo débil mental, não usa o termo aleijado. Vamos com amor, gente. Você indo, assim, pavoroso em cima de alguém, você só faz um desserviço porque gera raiva dessas pessoas, essas pessoas ficam com raiva. Eu acho que a gente tem que, com calma, chamar atenção pro nosso movimento e, com calma, explicar sobre o movimento. Então é isso. Tá tendo muita frase capacitista no programa? Tá tendo muita frase capacitista no programa. Já vi muito mesmo. A gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa trazer isso pra pauta, Mas vamos trazer isso de uma forma positiva, de usar isso pra gente conversar sobre o que é capacitismo, como a gente pode destruir o capacitismo, como que a gente pode facilitar a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, como a gente pode ser realmente inclusivos, como a gente pode quebrar esses preconceitos. Vamos trazer essa discussão de uma forma positiva e não querendo apontar dedo para quem um dia foi preconceituoso nas suas falas. E eu falo isso por mim mesma, porque antes de eu me enxergar como uma pessoa com deficiência, antes de eu me aceitar enquanto uma pessoa com deficiência, eu usava muito o termo retardado. Eu chamava todo mundo de retardado. Eu já era uma pessoa com deficiência, mas eu não entendia qual era o problema disso. Eu não era ligada ao movimento da pessoa com deficiência, então eu chamava todo mundo de retardado. Hoje que eu me enxergo como pessoa com deficiência, hoje que eu me aceito enquanto pessoa com deficiência, hoje que eu estou dentro do universo aprendendo constantemente sobre o tema da pessoa com deficiência, eu entendo o problema desse termo. Então hoje eu não uso mais esse termo, eu não chamo mais ninguém de retardado. E quando alguém usa a expressão retardado na minha frente, eu corrijo a pessoa, eu falo assim, ó, eu sei que você não fez na maldade, mas esse termo não é legal, vamos usar outro. Eu converso com as pessoas, eu explico e eu não uso mais esse termo. Mas assim, eu só consegui fazer isso porque deixaram com que eu crescesse e evoluísse para chegar no ponto que eu tô hoje. Ao ponto de saber o suficiente para criar um canal para conversar com vocês. Se tivessem me cancelado naquela época, eu não sei o que seria de mim. Então é isso, galera. Vamos com calma, vamos com amor. Tá bom? E aproveitando, né, que a gente tá falando do reality, que tá todo mundo falando do reality, eu vou trazer essa discussão sobre capacitismo e expressões capacitistas várias vezes aqui no canal, enquanto o Big Brother estiver rolando. Mas para quem tiver interesse, há um tempo atrás eu postei um vídeo falando o que é o capacitismo, como pessoas sem deficiência podem ajudar na luta contra o capacitismo e expressões capacitistas que a gente precisa tirar do nosso vocabulário. Mas como eu sei que vai ter gente que vai perguntar,
eu já vou começar explicando que retardado e débil mental são duas frases preconceituosas em relação à pessoa com deficiência, porque esses dois termos são termos que são remetidos à deficiência intelectual. E não é legal você usar a condição de alguém, a deficiência de alguém, como algo pejorativo, como um xingamento. Eu não quero que uma condição minha vire algo tão ruim a ponto das pessoas usarem isso como xingamento. Então é isso. Tomar cuidado com as palavras. Antes de você usar uma palavra, vamos pensar qual que é a origem dessa palavra, do que ela surgiu. E assim seguimos, tá bom? Beijos!